Olá, tudo bem? Vou começar aqui finalmente o vídeo sobre Johannes Kepler. Kepler é muito importante para a ciência, principalmente para a astronomia, por ter elaborado três das principais leis astronômicas que nós conhecemos. São as leis dos movimentos planetários. E também por ter iniciado um método científico para a busca de novas leis de diversas áreas da ciência. Apesar de ainda não ter formulado, não era a intenção de Kepler formular um método científico novo naquela época, ele meio que, sem querer, vamos dizer assim, devido ao seu grande esforço matemático, seu esforço científico, Kepler, sim, nos apresentou um método científico. Eu vou começar o vídeo falando sobre a vida pessoal de Kepler. Como eu estudei bastante Kepler durante o mestrado, foi o foco do meu mestrado foi a elaboração das três leis dos movimentos planetários de Kepler. Eu tive que estudar bastante o momento, o contexto em que Kepler se encontrava para elaborar essas leis e o que o levou a realmente estudar e formular essas leis dos movimentos planetários. Uma das pessoas mais importantes para Kepler foi, sem sombra de dúvidas, a mãe dele, Catherine Kepler. Catherine Kepler, ela foi de fundamental importância para os estudos de Kepler e também ela teve um papel importante na vida do Kepler depois que ele já tinha uma certa idade, depois que ele já era um cientista, contratado pela realeza, porque Catherine, ela era uma mãe solteira. Inicialmente, o pai de Kepler convivia com ele, o irmão dele e a esposa Catherine. Só que como ele era um mercenário, um soldado mercenário, ele vivia em campanhas pela Europa. Só que, além das campanhas, o pai de Kepler não se importava muito com a sua família, muito menos com os filhos e quem dirá, a esposa Catherine. Em um certo momento, ele foi em uma das campanhas e nunca mais retornou. Nós não sabemos ao certo se o pai de Kepler ele foi morto em uma das campanhas ou realmente resolveu abandonar a família de vez e nunca mais retornar para casa. Johannes Kepler nasceu em 27 de dezembro de 1571, na cidade de Veldestadt, na Alemanha. Kepler, como eu disse no começo, era um dos filhos de Catherine. Logo, o irmão de Kepler constituiu família e Catherine conseguiu com que Kepler, desde cedo, fosse estudar em um seminário. Ou seja, Kepler teria uma vida religiosa e com certeza uma vida melhor do que a mãe dele, sozinha, poderia dar aos filhos. Um dos filhos já encaminhado, sobrou Kepler, que adentrou ao seminário. Catherine, ela conseguiu, na verdade, com que Kepler estudasse no seminário de Aldeburgh. Nessa região, era muito comum as crianças de famílias em condições não tão boas, vamos dizer assim, condições quase de miséria, ou próximas a isso, encaminharem os filhos aos cuidados dos monges, dos padres, enfim, ao cuidado da igreja. E Kepler foi uma dessas crianças que foi aceita no seminário de Aldeburgh, em 1584. Kepler logo se interessou muito por teologia. Kepler, nós veremos ao longo da vida, ele era muito religioso. Ele estudava muito religião, tanto que se tornou um teólogo. E Kepler é conhecido por ser um teólogo, um astrólogo, matemático e astrônomo alemão. Kepler logo desenvolveu essa paixão pelos estudos, primeiramente por teologia, e devido a um programa de aceitação nas universidades, aceitação de pessoas em condições socialmente vulneráveis, Kepler teve acesso à Universidade de Tübingen, onde ele começou a realmente ter contato com a astronomia e a matemática. Um dos professores da Universidade de Tübingen era Michael Mestlin, um renomado matemático e astrônomo que foi professor de Kepler.
Kepler se interessou muito por astronomia, gostava demais de matemática, e mais no sentido de gostava de estudar realmente matemática juntamente com teologia. E o que Michael Mastlin mostrou a Kepler que fez com que Kepler se interessasse ainda mais em ser astrônomo e estudar os céus. O que o professor Michael Mastlin mostrou para Kepler que fez com que Kepler se interessasse por astronomia. Mastlin mostrou o heliocentrismo desenvolvido por Copérnico. Com a morte de Copérnico, em 1543, os estudos do heliocentrismo começaram a ser aceitos pelas instituições religiosas e a ser ensinado como matéria extracurricular nas universidades europeias. O heliocentrismo apresentado por Copérnico no Revolução dos Orbes Celestes, em 1543, despertou realmente a curiosidade de Kepler para as ciências espaciais, para as ciências astronômicas. E foi Mastlin, o mestre inicial dele na área de astronomia, quem deu essas aulas iniciais de heliocentrismo para Kepler. Como ainda não era totalmente aceito e nem, como posso dizer, e nem realmente comprovado cientificamente falando, o heliocentrismo, sim, era uma matéria curricular, mas extracurricular, como eu disse há pouco. E durante essas aulas de astronomia em que se discutia o heliocentrismo, Kepler se viu estudando astronomia. O que é curioso saber é que Kepler realmente tinha uma dedicação extra a tudo que ele estudava. Então, claro que se ele fosse estudar astronomia, ele teria que fazer o melhor dele, dar o melhor de si para essa ciência. Após se formar na universidade, Kepler começou a lecionar matemática para pequenos grupos de alunos. E durante uma dessas aulas de matemática, em que ele demonstrava, falava sobre uma figura geométrica, eu vou colocar a imagem aí para vocês verem qual figura é essa que Kepler estava falando para os seus alunos. Ele teve uma grande ideia, vamos dizer assim. Ele vislumbrou. O Kepler vislumbrou como estariam dispostos os planetas no nosso sistema solar, que, como eu já disse aqui centenas de vezes, o sistema solar era tido como o universo para os antigos. Eu vou colocar essa imagem e vocês podem ver que essa figura geométrica em que Kepler estava usando como exemplo durante suas aulas de matemática e geometria, despertou essa nova forma de enxergar o universo da época e o nosso sistema solar como um todo. Kepler, por ter estudado no centro científico europeu, ele teve contato com diversas áreas do conhecimento, tanto a filosofia científica, como a teologia, como eu já disse, e astrologia. Ele também era astrólogo e matemático, teólogo e futuramente astrônomo. Como Kepler teve contato com esses cientistas, esses filósofos da ciência, e também com Nicolau Copérnico, que era um admirador e um seguidor, vamos dizer assim, dos antigos filósofos da ciência, tanto grego como de outras culturas, Kepler sim absorveu diversas figuras do conhecimento filosófico. E o que Kepler vislumbrou enquanto estava lecionando matemática para esses poucos alunos? Ele vislumbrou, por ser muito religioso, que se Deus tivesse criado o universo de uma forma perfeita, é óbvio que a esfera é o formato perfeito. Para os gregos, né, assim como eu já demonstrei nos outros vídeos, Kepler aceitando que a esfera é de fato perfeito e como Deus para Kepler é todo perfeito, então a linguagem que Deus iria expressar o universo seria através da geometria. E quais são os elementos que Kepler utilizou, né, os elementos naturais que Kepler utilizou para dizer que Deus era esse geômetra perfeito? Os 5 sólidos platônicos. Lembram deles? Eu falei deles em alguns vídeos atrás. Eu vou colocar novamente a imagem dos sólidos platônicos para vocês verem. Nessa imagem dos sólidos platônicos, podemos ver que Kepler sim estudou os antigos. Essa ciência, né, construída
ela é muito importante para o conhecimento humano. É por isso, como nós já vimos nos vídeos anteriores, os sólidos platônicos são a representação geométrica do universo. E como Kepler era um estudioso de Copérnico e dos antigos filósofos da ciência, ele imaginou que Deus, sendo esse geômetra perfeito, como eu disse há pouco, utilizaria a geometria para criar e manter o universo, ou seja, manter o sistema solar em perfeita harmonia. Essa imagem dos sólidos platônicos, mais tarde, seria desenvolvida por Kepler em uma imagem única. Eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco, mas antes, nesses estudos de Kepler, ele estava tentando encontrar realmente uma expressão geométrica que poderia demonstrar essa inteligência suprema de Deus e como Deus era um geômetra perfeito. Foi aí que Kepler resolveu escrever o seu primeiro livro, o Mysterium Cosmográfico, que traduzindo do latim significa O Segredo do Universo. O seu primeiro livro, lançado em 1596, o Mysterium Cosmográfico, ele tinha tudo ali o que Kepler mais gostava de estudar. Tinha teologia, tinha geometria, matemática e astronomia, e também um pouco de astrologia. E o que tinha nesse mistério cosmográfico que empolgou tanto Kepler? Como Kepler era um grande estudioso, ele tinha tudo que ele fazia, tudo que ele estudava, ele colocava muita paixão naquilo. Então, o que ele queria demonstrar com o mistério cosmográfico? Ele queria demonstrar que a geometria apresentada pelos gregos e adotada por milênios, pelo resto da humanidade, a geometria baseada lá nos elementos de Euclides, ele queria demonstrar que ela estava sempre certa, porque Deus é geômetra, Deus é um matemático. Então, para ele, a expressão correta da perfeição divina, nesse caso, seriam esses 5 sólidos platônicos, ou sólidos perfeitos. Eu vou colocar a imagem que Kepler vislumbrou e publicou no seu Mistério Cosmográfico. Ela não é fácil de se compreender, ela é bem complicada. Eu vou tentar encontrar uma animação que demonstre o processo criativo de Kepler ao elaborar esta imagem, essa demonstração, essa forma de compreensão do universo que Kepler tinha. Nessa imagem, que vocês devem estar vendo agora, ela tem tudo o que Kepler acreditava. Tem a geometria, tem a perfeição, as distâncias planetárias, ela fala dos sólidos platônicos, ela fala do heliocentrismo, ele fala da força que movimenta os planetas, conhecida como anima motriz, que mais para frente eu vou falar um pouquinho mais dela. A anima motriz, eu falei um pouquinho sobre o animismo lá nos primeiros vídeos. E se vocês verem os antigos vídeos, tem uma pequena explicação sobre o animismo, mas eu vou resumi-la aqui. Que o animismo é a vida que existe em todos os objetos do universo. Tudo, desde uma pedra, uma árvore. A vida no sentido de terem vontades próprias, sentimentos, racionalidade. Então Kepler acreditava que o movimento dos planetas dava-se através dessa força motriz, essa anima motrix que ele chama, que seria a vontade que os planetas têm em orbitar o Sol. Olá, tudo bem? Agradeço por terem ficado até o final da primeira parte sobre Johannes Kepler. Nesse vídeo nós falamos uma introdução sobre a vida dele, sobre a primeira obra dele, o Mysterium Cosmográfico. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho do encontro que ele teve com o seu segundo mentor, o Tycho Brahe, e a sua publicação, a publicação do segundo livro de Johannes Kepler. Então agradeço a atenção, agradeço por terem assistido os vídeos, por estarem acompanhando os vídeos sobre astronomia antiga. Agradeço demais por
por todo esse apoio. E nos vemos no próximo vídeo, na segunda parte sobre Johannes Kepler.